Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia aí, de volta do trabalho, gravando as ruas dessa cidade e elaborando ideias, ou seja, assuntos que refletem no nosso dia a dia, irmão, né? Hoje nós queremos ver e procuramos ver o que nos afeta negativamente. Por que a gente tem elaborado esse tipo de assunto, irmão? Porque chegou à Terra, irmão, o reino de Cristo, com solução para solucionar o problema da humanidade. E esses problemas continuam aí, porque está sendo interferido, digamos assim, impedido pelos homens, que se apresenta como solução falsa. E aí a solução real não vem. Nosso trabalho está travado nessa cidade, impedido de crescer, impedido de desenvolver-se. Porque os homens têm feito esse impedimento. Então, e a gente está apresentando para você o que está impedindo, o que está atrapalhando e por quê. Na verdade é o consórcio do crime, irmão, que é a parceria pública e privada, que se trata de político e um grupo de rico, né, pessoas ricas bem-sucedidas na cidade, que se unem para mandar na cidade. E aí esse grupo ele tem o objetivo de desenvolver seus negócios privados. Bom dia, boa tarde, quer dizer. E aí atrapalha o quê? Atrapalha aquelas pessoas que não têm condição de crescer e prosperar nesse tipo de regime. Assim como eu, irmão, né? Inclusive eu queria agradecer a Deus, graças a eu não ter crescido ainda, né? E não ter desenvolvido, porque isso aí é a grande barreira, digamos assim, para eles. Porque se eles me tivessem já me colocado na posição próspera, bem-sucedida, impediria de eu fazer essas revelações e divulgar a vocês. Porque eu creio que a maioria busca ter algum sucesso e não consegue. Porque é impedido, né? Por esse grupo. Então, enquanto eu não conseguir, eu vou apresentando a vocês o que está impedindo. É uma visão que você, com os olhos naturais, ou seja, do entendimento natural, não vê. Por quê? Porque o seu entendimento está corrompido, irmão, né? Está corrompido. Porque só não tem um entendimento corrompido quem tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Portanto, a gente vê com clareza a saída, a solução real, né? E com isso apresentamos para você que também tem sido impedido e tem enfrentado barreira como nós temos enfrentado barreira. Então é para essas pessoas que não conseguiram ainda um sucesso, impedido por essa estrutura aí consorciada do crime. Lembrando que esse impedimento aqui, ele ocorre no Brasil inteiro, irmão. Eu creio que em São Paulo ele é mais forte ainda, essa parceria aí. Ele é mais forte do que aqui. Então Deus escolheu esse lugar aqui, que é um lugar que não é tão controlado por essa parceria, esse consórcio do crime, que é a parceria pública e privada. E aí nós estamos no lugar certo, digamos assim, para se posicionar contra essa estrutura.
lugar certo aqui. Então, Deus sabe o que faz, né, irmão? E aí, graças a Deus, eu tenho sido impedido de crescer. E com isso eu identifico, né, com a autoridade de falar. Porque se eu fosse aquela pessoa que identificasse o problema, mas não tivesse essa autoridade de falar, eu ficaria calado. Mas Deus me deu essa capacidade de falar e divulgar, né? Estamos divulgando na internet. Então, graças a Deus, a gente tem essa liberdade ainda. Para que você também descubra, digamos assim, a saída quando você for posto nessa situação, como nós estamos sendo postos. Lembrando que essa solução, ela só é possível através de Cristo, irmão. Somente através desse trabalho nosso. Nós nos encontramos aqui na cidade de Bacabal, por isso que nós fazemos filmagem somente dessa cidade. Porque é aqui que se encontra a solução, a saída. Não em outro lugar não, é aqui. Porque você diz assim, mas eu vou na minha igreja, eu vou lá, não sei aonde resolver. Não, não existe essa solução em outro lugar, só existe aqui. Só aqui que existe, porque nós temos uma estrutura pronta e capacitada para isso. Então, nós estamos identificando um problema e pelo formato de nosso trabalho de investigação é um consórcio, né? São um grupo de pessoas que bem sucedidas na cidade, que estão unidas juntamente com as autoridades, formando uma espécie de pirâmide para impedir que você cresça, para impedir que você alcance seus objetivos. Inclusive, até as mulheres, irmão, o dinheiro, tudo vai para eles. Então é um controle onde eles, tudo de bom é para eles e tudo de ruim para quem não é do controle. Então se você não está no controle, não está, né, nesse grupinho, eles vão dar tudo de ruim para você. Agora se você tiver, eles vão dar tudo de bom para você. Então eu tô na área comercial, irmão. Existe muitas coisas, muita mesmo, detalhada na área comercial para divulgar. Porque o nosso trabalho, irmão, a base dele é a investigação, né? É só a investigação, né? Nós ainda não podemos agir porque nós ainda não temos um grupo de pessoas para fazer isso, para interferir. Mas mesmo assim, a própria informação, irmão, ela já interfere já no controle perverso. Porque quando se vê, irmão, o formato desse controle, ele é identificado como um regime comunista, como nunca se viu, irmão. Você já pensou, irmão, se não tivesse essa saída através do reino de Cristo, o que seria de nós a partir de agora, né? Porque, veja bem, nós já vivemos sem esse trabalho aqui, né? Mas agora, não sei se vocês já se perceberam, que a situação está muito mais difícil do que antes, irmão. O cerco se fechou, esse controle aí, esse grupinho de pessoas aí, que é da maçonaria, eles estão muito mais afinados, digamos assim, no controle, né? Eles buscam aperfeiçoar o poder deles para ter mais autoridade, e eles têm conseguido. Por quê? Como é que eles conseguem essa autoridade? Impedindo que esse trabalho cresça. Aí no momento que esse trabalho é impedido de crescer, eles conseguem crescer e se fortalecer em cima disso. Então o poder deles está grande, maior do que antes. Por quê? Porque você não tem se manifestado para nos dar o apoio moral e nem financeiro. Aí fica uma coisa paralisada. Você pode ver que nós fazemos publicação, nós nos movimentamos para um lado e para o outro. E não conseguimos, digamos assim, obter poder e autoridade. Porque nós dependemos de pessoas.
As pessoas têm que se decidir favorável a ele. E isso não tem acontecido. E aí agora a gente vai começar a evangelizar nos bairros em busca de pessoas. Vamos buscar pessoas para fazer grupo, para aumentar o número de pessoas. Porque a nossa riqueza, o que nós precisamos é de pessoas, irmão. Pessoas, nós não precisamos de dinheiro, não precisamos de apoio de pessoas de fora, e sim de pessoas para nos dar apoio. O nosso poder está aí. Que é o mercado velho. Nós vamos entrar por aqui. Então, irmão, esse controle, ele está aperfeiçoado nessa cidade. Esse poder. E nossos passos estão sendo vigiados, todos os cantos. Cada passo que a gente dá, a gente estão vigiando na internet, estão sendo vigiados, todos os nossos passos. Porque a preocupação deles é muito grande, irmão. Porque já pensou, somente uma pessoa que nem eu consegue desestruturar todo o sistema, usando o conhecimento revolucionante, imagine se mais pessoas começar a aderir a todo esse projeto. Muito poder e muita autoridade vai ser conseguida a resgatar. Vai ser resgatada. Então, eles estão se segurando como pode. Estão segurando como pode. Porque o negócio, o cerco está se fechando, irmão. E já foi praticamente identificado aí um regime comunista, uma concentração de poder nesses grupinhos aí do setor público e setor privado como nunca se viu. Já foi identificado isso. Se esse trabalho fracassar aqui, meu amigo, nessa cidade, a situação dela é muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque a autoridade que eles estabeleceram aqui, ela é muito forte. Justamente para criar resistência contra esse trabalho. Criar poder contra. E somente esse poder aqui pode derrubar eles. Somente esse poder, né? Outro não tem essa capacidade, não. Porque é uma coisa de Deus, né? É uma coisa de Deus. Deus, ele permite isso aí justamente para estabelecer sua autoridade. E os homens se julgam mais poderosos do que ele e criam resistência a ele. Lembrando que essa resistência, ela não vem só das pessoas maçônicas, vem das igrejas também. Porque o que está contra, o que é? É a regência das leis corruptivas dos políticos de Moisés. Contra o reino de Cristo. A regência do reino de Cristo. Então, uma resistência como nunca se viu. Aparentemente indestrutível, né? Mas o forte do que nós temos, o forte nosso, não é a força física, não é a quantidade. É qualidade, sabedoria, entendimento. A palavra. Pode ver, o que está desmontando eles é a palavra. E antes, a gente revelava as palavras através do que nos foi revelado nos escritos. Ela não tem tanto poder igual a palavra que nós estamos lançando agora. Porque além de nós estar mostrando a cidade que nós estamos, também mostramos a ideia que se originou aqui, que pode desmontar todos os poderes. Então o medo que eles têm é muito grande. E não é à toa que eles estão com medo. Porque eles conseguiram criar uma resistência contra uma coisa que eles nem sabem do que se trata. Nem sabe como lidar também.
Porque essa maneira de resistência aí, ela é tradicional. Opa! De facções, digamos assim, de combater a estrutura física, que usa a força e a violência, por exemplo. E não é essa maneira que nós usamos para vencer. A maneira é como nós... É a palavra, irmão. É a sabedoria. É a inteligência de Deus. Por isso, irmão, que o Senhor ele é tratado como o Senhor dos exércitos. É o Senhor da guerra. Porque ninguém, irmão, sabe batalhar como ele batalha. Como ele vence as batalhas. Ele transtorna o inimigo pela sua palavra, irmão. Usando apenas a palavra, ele transtorna o inimigo. Enquanto eles estão procurando meio de nos combater, a maneira tradicional de nos sondar, de nos vigiar, o próprio cerco já está feito contra ele. Que a palavra, irmão, ela opera como um laço. Então ela tá laçando essa cidade. Você pode ver por onde a gente vai mostrando a imagem das ruas dessa cidade. E opera como um laço, como uma armadilha. Porque a palavra está sendo lançada. Você pode ver, se ele nos rastrear, por exemplo, para ver de onde está saindo essa voz, de onde está sendo gravado, não vai ser de um lugarzinho só, vai ser das ruas, né? Mostra que o poder de Deus se ampliou. E eles não impediram isso aí, irmão. Porque a maneira como eles têm travado a situação, têm impedido ela, é uma maneira que não funciona. Porque é a maneira terrena. E a maneira que nós usamos é a maneira de Deus, irmão. É a maneira sábia de Deus. Do Senhor dos exércitos. Então, quanto Jesus venceu o diabo, irmão? Somente um. E como Jesus venceu o diabo? Morrendo na cruz. Ou seja, no sentido terreno eles venceram Jesus. Mas no sentido espiritual eles foram derrotados por Deus. Por isso Deus constituiu ele como Senhor dos senhores. Então a sabedoria de Deus que está se desenvolvendo aqui, irmão. A sabedoria de Deus. E no tempo certo, você pode ver que a vida inteira nós ficou gravando em estúdio aí em casa. Agora não, agora as gravações estão saindo na rua, né? Mostrando as ruas da cidade. Mostra que o poder de Deus está se ampliando. Faltando agora ele só interferir, digamos assim. Já está interferido, já foi interferido, já foi feita essa interferência, né? Não apenas confirmar. E nós precisamos de personagens, né? Para formar esse grupo, para constituir esse poder paralelo, digamos assim. Um poder paralelo que vai reinar aqui até eliminar esse poder perverso e maligno aí dessa parceria pública e privada. Porque a ordem que vai se estabelecer aqui é do Deus Santo, irmão, é do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o que vai imperar aqui é a agência de sua lei, que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Então, irmão, a gente vai encerrar aqui. A partir de agora a gente vai ouvir o vídeo.